Fala galera das 5 minutos no cinema, sejam bem-vindos a mais um episódio dos 5 minutos entrevista, esse espaço para falar de cinema nacional aqui na página 5 minutos no cinema, para conversar com diretores, atores, produtores, roteiristas, para conhecer como que é feito os filmes nacionais, conhecer os bastidores do audiovisual. Sempre temos uma história nova, incrível para contar, né, de um filme e torna o filme ainda melhor. Hoje nós estamos trazendo um curta-metragem belíssimo, vislumbrante, que se chama Ponte Metálica. É um filme dirigido, uma dupla de diretores, né, Wes Maria e Felipe Bruno. Felipe Bruno também assina o roteiro. Temos aqui o Lucas Limeira, um dos atores, e logo mais o Bruno Krunk, que esteve com a gente aqui falando sobre Centro Ilusão, vai estar aqui também, que ele é um dos atores desse curta-metragem. Olha, realmente é belíssimo. A gente tem muito que conversar, quero perguntar muitas coisas. Então, Wes, Felipe, Lucas, sejam bem-vindos. Muito obrigado por ter aceitado a nossa entrevista. Vamos falar de Ponte Metálica. Eu acho que tem muita coisa para conversar. Quero saber muito desses bastidores. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. A gente que agradece, na verdade, falar sobre esse filme, um filme queridíssimo, que a gente fez em pouco tempo, mas um filme muito lindo mesmo, assim, muito orgulho também da equipe, das pessoas que, enfim, colaboraram, né? Porque é um filme sem grana, é um filme, na verdade, feito assim com pessoas que realmente gostam, né, de fazer cinema. E aí eu conheci algumas pessoas no curso de cinema que eu fiz aqui em Fortaleza, Ceará, na Casa Amarela. E aí o Felipe tinha o roteiro. E aí eu achei uma proposta muito incrível, assim. Aí logo quis produzir esse curta, né, esse roteiro. Aí conheci essas pessoas, as pessoas ficaram muito empolgadas e a gente conseguiu fazer esse filme. Mas a gente tá muito feliz, assim, a gente acabou de exibir o filme, né, no Festival Cine Ceará, foi incrível a Uhum. estreia, as pessoas fizeram muito barulho na sala, foi fantástico, foi uma experiência bem divertida mesmo. Nossa, eu E, queria perguntar mesmo para vocês como é que foi ver o filme, quer dizer, apresentar o filme para o público, sentir a reação. Normalmente é uma das últimas perguntas que eu faço, mas eu quero te perguntar como é que foi ver Ponte Metálica na tela grande, com todo mundo olhando, o burburinho da sala. Como é que foi esse sentimento para vocês? nossa, eu fiquei todo arrepiado, e principalmente na hora do beijo, porque eu lembro que, acho que o primeiro filme que eu assisti no cinema foi o Crepúsculo, né? Aí tem uma cena que a Bella beija o Edward, aí o pessoal, Yay! Gritando assim, aí fizeram a mesma coisa na hora do beijo, eu fiquei, caramba, que legal, o pessoal, a loucura, mas foi massa, foi uma experiência muito gostosa, porque realmente Nossa, o filme, de alguma forma, envolveu, né, os personagens, cativaram, assim, as pessoas, e foi bem sim, interessante. sim. E eu vou até perguntar isso depois, assim, depois queria que vocês falassem como é que foi a construção disso, porque é bonito, cara, é bonito de ver a construção disso, é uma coisa. Eu vou perguntar depois, mas eu já vão pensando na resposta, porque é uma cena belíssima, mas corta o coração depois, assim, quero que vocês comentem. Mas eu queria começar com você, Wes e Felipe, assim, como Sim. você contou mais ou menos, Mesmo na tela. assim, como é que começou a ser construído Ponte Metálica? Como é que vocês falaram, "Bom, agora temos aqui um filme, bora pra rua, vamos fazer, vamos construir isso"? Essas pequenas histórias de Ponte Metálica, como que Ponte Metálica saiu do papel e foi para a tela? Assim, o Ponte ele nasceu em 2023, né? De 2023 eu fiz o roteiro e tal. Aí e sempre ele nasceu com as vivências, sabe? Assim, com o próprio pertencimento do lugar. Eu sou frequentador dessa praia que a gente retratou, sabe? Eu gosto muito dessa praia, sempre no final de semana, sempre quando eu posso eu vou. E eu gosto muito de sentir essa praia desse modo, né? Do que como o filme foi retratado, assim. De mostrando as cores, mostrando o Uhum, momento, mostrando as relações entre as pessoas que surgem, assim, não é? E, e o processo de ter chegado, né, à equipe foi assim, eu mostrei para o Wes, aí ele tinha os amigos que estavam se formando na Casa Amarela, né? E aí juntou
uma galera e tal, a gente fez o convite também para os atores. Sempre Uhum. eu escrevi, inclusive, pensando no Lucas e o Thiago. Eu já tinha até mostrado o roteiro para ele numa ocasião e tudo. A gente já tinha comentado e tudo, mas estava muito assim, eu não queria dar muita certeza e tudo. Mas aí foi acontecendo o processo, foi crescendo e tudo, e acabou dando tudo certo. No final das contas, todo mundo, né, tava curtindo, assim, a ideia, principalmente de filmar também pertinho de casa, assim, Aham. numa praia que todo mundo gosta, uma praia que o pessoal gosta de frequentar, né, e Uhum. registrar esse rolê de uma forma, assim, né, é, quase, sei lá, recreativa, lúdica e ao mesmo tempo, né, mostrando nossa arte, né, o nosso Aham. lugar no pertencimento. É porque, na verdade, você falou uma coisa super bacana, assim, esse local perto de casa, um lugar que você frequenta, porque é um clima tão gostoso, né? O filme começa num clima, assim, um clima tão gostoso de, sei lá, sábado à tarde. Foi o meu sentimento, assim, aquele clima de sábado à tarde nas férias, né? Aquela coisa bacana, uma música, e a câmera percorre lugares e um sol, brilho, assim. É algo tão tão bom, né, se você sentir esse clima do filme. Como é que vocês colocaram isso na tela? Como é que vocês pensaram? Porque, eh, ao primeiro momento parecem imagens gratuitas, assim, né, pega essa olha assim, pega essa imagem aqui, pega essa aqui, mas aquilo vai se encaixando e vai tornando um clima tão gostoso que você meio que vai entrando, né, no clima desse filme, dessa, sei lá, não sei se é uma vibe de alegria, de liberdade, e isso vai irradiando para a sintonia dos personagens, né? Como foi criar, Wesley e Felipe, isso em tela, assim, isso foi natural, foi o acaso, vocês planejaram isso? Eu acho que Fortaleza imprime muito isso, né? Essa energia, principalmente a energia de julho para agosto. Agosto tende a ser o meu mês favorito, porque muitas coisas acontecem assim boas para mim. E eu venho Uhum, percebendo isso desde 2019. Aí eu tenho uma foto no meu celular que eu gravei na pandemia, em 2020, de agosto, que o sol, ele tava bem no centro mesmo, né, da praia, assim. uhum, Da rua aqui de casa. Ele fica bem grande, né? Bem brilhoso, bem bonitão. E aí, 2021 também fiz a mesma foto e ficou esse sol. Eu já vim observando mesmo que esse sol ele fica muito centrado, né? Assim, uhum, nesses bairros, né? À beira da praia, na costa oeste. Então, quando o Felipe terminou o curta, o roteiro, ele terminou em maio, acho que foi maio ou foi junho de 2023. uhum, E eu não tinha entrado ainda nesse curso, mas, enfim, já tinha um roteiro, né? E aí eu já fui pensando, assim, de como executar nesses meses. Isso já era uma ideia também já uhum, minha, de fazer nesse sol, porque eu tinha muita certeza, assim, que esse sol ele ia entregar muita. Enfim, toda essa luz, né, que o filme uhum, tem, assim, é muito especial, assim, esse mês. Eu peguei uhum, muita viagem nisso. Então as coisas foram acontecendo assim no final do ano de 2023, aí aconteceu as as reuniões, né, uhum, e etc. Mas Fortaleza e as praias de Fortaleza entregam muito isso, né? Eu e o Felipe, a gente tem alguns outros curtas, né? Eu tenho aquele que veio do Oeste também, é um filme filmado em praia. é, E no mês de dezembro não é um mês legal, assim, porque durante o set do Aquele que Veio do Oeste choveu, assim, na primeira cena. Então é muito importante pensar, né, assim, né, nas estações. E aí no uhum. mês de julho, agosto não tem chuva, né? Só sol, sol, sol. E aí parece que a cidade fica brilhosa, dourada, Isso, exatamente. né? Tem uma energia assim. Eu acho que, claro, né, a fotografia também do Marcelo incrível, com toda a sua experiência, né? Uhum, Aquela câmera na mão também deu todo um gostinho, né? Um sabor. Então, é isso, assim. Algumas coisas são pensadas, né? Mas, claro, a gente não consegue imprimir tudo que a gente pensa. As coisas também uhum, acontecem naturalmente. Mas esse sol de julho, agosto, ele é muito, assim, muito especial. Pelo menos pelo meu ponto de vista, né? uhum. Não, é belíssimo, belíssimo.
Lucas, eu queria fazer uma pergunta para você, porque o seu personagem, me corrija até se eu estiver errado, é de uma inocência, é uma pureza e ao mesmo tempo uma audácia, assim, um corajoso. Cara, você recebeu esse personagem assim, dessa maneira, ou você quis construir? Você é um pouco de você, não é? Porque eu lembro, eu assisti algumas vezes a Ponte Metálica e e eu queria ver se eu tinha a mesma sensação, assim, porque a primeira vez que a câmera fixa em você, o semblante, assim, quase que automático, a gente tem uma afeição por você, assim, né? Tipo, ai, que legal esse personagem. É aquela coisa, nossa, que personagem legal, né? A gente nem sabe se é vilão, se não é, mas a gente tem esse sentimento. E como você construiu isso? Tava no roteiro do Felipe, não tava? Você quis imprimir isso? Conta pra gente. É, então, eu acho que eu já desenvolvi uma afeição pelo roteiro no momento que eu li, que seguiu, assim, durante todo o processo e também na construção do personagem, né? Eu lembro que eu já tinha lido esse roteiro antes, o Felipe já tinha me mostrado o roteiro antes, eu não tinha tido tanto, não sei, não tinha me pegado tanto, assim, mas quando a gente entrou nesse processo novamente, dessa vez para o filme já tinha já estava mais encaminhado ali a acontecer, né? E aí essa outra vez que eu li o roteiro, eu fiquei muito apaixonado, assim. Gostei muito do que eu li, eu me identifiquei muito com o personagem, gostei muito Uhum, da trajetória dele e esse recorte de tempo, assim, do que ele passa é uma coisa que me sim. interessa muito. Fiquei muito, muito, muito afim de fazer o filme. E aí eu venho percebendo que o meu processo de construção de personagem, ele sempre está bem ligado a quem escreveu, assim. Então eu vou catando informações também nas conversas com a pessoa, mas também no corpo, quando eu Uhum, tenho acesso ao roteirista, né? E é uma coisa que me dá muito alimento, assim, para a construção do personagem. Então, observar o Felipe, conversar com o Felipe, assim, acho que foi uma coisa que ajudou na construção do personagem. Além da preparação de elenco excelente que a gente teve com a Soma, a gente teve 3 encontros com ela e foram encontros assim que ela deu uma expandida assim no nosso olhar. A gente uhum, estava ali, a gente viu o roteiro, a gente leu, a gente tinha as nossas impressões, mas quando a Soma entrou no processo, assim, ela também deu ela esticou tudo aquilo que a gente já sabia, ela foi esticando e levando para outros lugares, assim. uhum. E acho que é aí que foi se construindo mesmo essa coisa dessa pureza e ao mesmo tempo uma malícia, né? Eu acho que os dois personagens eles Sim, têm isso, sim. tem um lado de alguma inocência ou não sei assim, né? Uma coisa também, eu acho que como o mar mesmo assim, né? Quando a gente vê ele de fora, dá o medo, quando a gente entra, a sensação é outra. Eu acho que os personagens Sim, também têm essa profundidade, assim como o mar, né? sim, sim. Então, o Silva tem uma coragem em um certo ponto, o Isso. Thiago tem uma coragem em outro ponto, e a pureza também está ali presente em algum lugar. É um contraste, né, entre os dois personagens. Sim. Se encaixam, na verdade, né? Eu ia comentar mesmo dessa ousadia, né, do Silva, que ele chega em cena, ele já puxa um papo nossa, é um clima rápido, né? Porque são pouco mais de 17 minutos de filme e parece que a gente conhece esses personagens há muito tempo, já estava, né, parece que já vem com o background pronto, assim, né? Você já sabe, nossa, eu conheço esse cara de algum lugar, né? E foi um trabalho belíssimo. Eu queria perguntar para todos vocês, assim,
Ponte Metálica trata de temas, assim, trata de um tema que é essa relação de carinho, de afeto, de cumplicidade entre duas pessoas, que culmina numa cena lindíssima, assim, eu acho que já está aí nas cenas mais lindas desse ano no cinema, né, que você até falou, né, Wes, a cena do beijo, que eu acho de uma, cara, é de uma beleza visual, construtiva, cara, é incrível, assim, mesmo, porque eu acho que eu entendo completamente o sentimento da plateia, da galera vibrar, porque eu vibrei também em casa aqui, falei, oh, que legal, né, e depois eu fiquei super bravo com o que aconteceu, assim. Mas eu queria, hoje tem esse tema, né, eu não sei se o filme, ele mescla um pouco do tema, né, BL, né, do Boys Lover, ou do flertando com o público LGBTQ, mas como que vocês olharam para o filme, e vocês têm receio do que as pessoas podem pensar do filme, de críticas, assim, porque o filme está lá, está para o jogo, pode vir a receber críticas que quando a pessoa não consegue ver o filme, a beleza que ele tem, e tem muita beleza, né? Vocês pensaram nisso, ficaram preocupados, receosos, falaram, não, vamos enfrentar, porque essa é a história que a gente quer contar. É aquele ditado, né? Aceito críticas, mas não fico calado. Brincadeira. É isso, assim, o filme tá pro mundo, é um filme sobre um recorte de uma tarde, sem muitas pretensões. Eu amo como o Thiago lida com o medo do mar, e eu acho que isso é o que mais importa, porque ele vai voltar para casa dele, vai seguir a vida dele, ele pode voltar novamente ao mar sozinho, eu acho isso muito foda, de o Uhum. Thiago ir pra praia sozinho, né? Eu acho isso muito interessante, porque eu também sou muito essa pessoa, assim, de às vezes sair só, assim, pro cinema, e tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso, né? É, é interessante. E eu encaixo o filme dentro desse lugar, assim, de um pedaço de tarde qualquer, de um dia aleatório da vida. Muitas vezes eu já passei por isso também, e eu acho que às vezes a gente não sabe como lidar com as expectativas, né? Com a Uhum. vida, assim. Não tem um manual da vida de como lidar com as expectativas e isso faz parte da vida. Quando eu li o roteiro, eu e o Felipe temos uma troca de escrever e mandar um pro outro, né? Uhum. E foi a primeira vez que eu li o roteiro todo e eu simplesmente falei assim: tá lindo, Felipe, tá muito lindo. Vamos fazer isso. Eu não sugeri nada, assim. Eu amei o final. Talvez por saber lidar com algumas expectativas da vida. Eu lembrei de uma história que uma professora minha me contou quando eu era, sei lá, tinha uns 12 anos, 10. A gente estava na feira de ciências, né, de um lugar. Então, eu e o meu amigo Danilo, a gente foi para uma feira de ciências no qual tinha uma competição, assim, de quem montasse o melhor Lego, e aí era o tema sustentabilidade. E aí a gente ficou em segundo lugar, e eu fiquei muito triste, porque eu queria muito pressionar elas, eu queria muito pegar o primeiro lugar, né, nesse Uhum. dia. E aí ficou em segundo lugar, eu fiquei muito triste, aí eu falei pra ela que tava muito triste, que queria chorar, ela estava tudo bem, não tinha problemas, mas que eu aproveitasse o processo, que eu abraçasse o processo, que isso é muito mais importante do que as coisas que a gente cria, que a gente quer, né, no fundo. E ela me contou uma história sobre um garoto, o João, e ele era apaixonado, assim, por borboletas, né, esse mundo, assim, de insetos. E aí ela me contou que o João, ele, entre outras pessoas da escola, ganharam um passeio para um jardim Uhum. botânico muito famoso do país. E aí, beleza, ele foi para esse jardim botânico com essas crianças. E aí, chegando no jardim botânico, assim que ele chega lá no jardim, ele encontra a borboleta mais rara que ele já viu na vida dele, que era uma borboleta rosa com as pétalas douradas. E aí, assim que ele vê ela, ele tira assim uma vara de pescar, né? E, enfim, aí foi todo o percurso do rolê dessa trilha, tentando pegar essa borboleta, e aí ele não conseguia. Uhum. E aí, enquanto os amigos dele tiravam foto, aproveitava, brincava, perguntava, tirava dúvidas com o guia, né? E aí ele
tentava pegar essa borboleta, tentava e nada dava certo. E aí chegou no fim do rolê, ele frustrado porque ele não conseguiu aproveitar o rolê com os amigos, não tirou fotos, só ficou focado na borboleta. Frustrados, todos os amigos felizes, ele sentou no banco do ônibus e aí a borboleta foi, entrou e pousou em cima do nariz. Então, às vezes, as coisas não acontecem como a gente quer, mas elas simplesmente acontecem e o mais importante é a gente aproveitar o processo, né? As coisas que estão acontecendo. Porque a realidade é isso, assim, não tem como a gente controlar nada, né? Simplesmente acontece, assim, e aí isso mudou totalmente a minha cabeça, assim, eu ouvindo aquilo dela, foi tipo um abraço de conforto, de entender que às vezes o que a gente quer muito, né, acontece naturalmente, assim, eu acho que essa é a ideia mais linda do filme, né, por mais que ele não ficou lá com um boy lindo, maravilhoso, mas ele teve uma ótima tarde, ele conheceu a pérola, ele conheceu a ponte metálica, que daqui a uns dias vai cair, e essa foi uma lembrança boa que eles dividiram, né, e é isso, assim, às vezes a gente tá em uma tarde maravilhosa, mas não estamos tão abertos para conhecer uma pessoa assim do nada e se envolver com ela e permitir que ela acesse sua vida. Acho que as coisas acontecem mesmo como um trabalho de formiguinha, né? E eu acho que é importante a gente ver. Eu acho que esse filme é um filme feito para as pessoas que encontram beleza nos momentos efêmeros da vida, né? Nossa, perfeito. Perfeito mesmo. Eu acho que esse debate que o filme pode gerar é uma das coisas mais bonitas dele. Porque justamente esse recorte, para gente que vive em Fortaleza e que tem diversas experiências nessa praia, diversas experiências, né, de ficadas, de paqueras lá, isso pode atingir a gente das mais diversas formas, sim. Para mim, é um mundo tão grande de possibilidades do que acontece ali depois que aqueles créditos sobem e pode acontecer tanta coisa. Para outra pessoa pode lembrar uma situação ruim que ela já passou ali, para outra pessoa pode, sei lá, lembrar do momento que ela conheceu o amor da vida dela. E isso para mim é incrível. E desde que a gente gravou o filme, desde que a gente teve a primeira exibição, a gente se reuniu para assistir o filme juntos, e aí depois que a gente terminou de assistir, a gente criou 1000 teorias sobre quem era o Silva, quem era o Thiago, o que é que aconteceu depois daquilo. Eu acho que eu estou muito, muito interessado em saber as mais diversas experiências das pessoas assistindo esse filme. Infelizmente, eu não pude estar lá no dia da estreia, no Cine Ceará, mas a energia nas redes sociais, para mim, já foi tão, tão foda, assim, os comentários que chegaram, as postagens, para mim, já me alimentou muito, assim, já me deixou muito, muito feliz pelo que está gerando, né? Pelo que está gerando o filme, a experiência de assistir um romance gay acontecendo em Fortaleza. Eu acho que é uma coisa assim muito única, muito bonita. E assim, sobre a concepção, e também a gente estava falando sobre o final, né, e tudo, para até onde as coisas vão, né, e tudo. Desde a concepção realmente do roteiro, os meninos viram, né, era cada um pro seu lado, as pessoas elas viviam os seus momentos, né, é um recorte de relações que se criam, né? Não digo que seja um final, existe um até logo ali, sabe? A gente vê uma história bem, bem linear, né? A gente meio que prevê e tudo, e com essa meio que essa quebra de expectativa, a gente é meio que provocado para trazer os personagens para a realidade, e de acordo com o nosso repertório, a gente interpreta. Né? Será que ele ficou esperando uma iniciativa? Será que ele já, já deu muitas iniciativas e tá com vergonha ou alguma coisa?
ou será que, né, existem nossas teorias, existem nossos desejos em cima da história, e de fato, a história, ela encanta muito, né, do jeito que ela é conduzida, assim, pelos atores, assim, pelas falas, assim, às vezes até por um flerte. Aí o Silva, ele meio que desconversa e tal, ele esconde alguma coisa ali, ele deu essa pista, o Thiago deu também essa pista, tal hora, por causa disso, eles têm um pouco ainda de receio de se entregar, mas o que fica mesmo é a lembrança boa que o Thiago e o Silva também têm, né, sobre aquela tarde, sobre mostrar, dizer assim para alguém, conheci uma pessoa tão legal ali, o papo foi tão bom que não nem lembrei do tal, sabe? É sobre esses momentos bons, assim, sabe, que a gente encontra, principalmente num lugar tão, assim, bonito, que a gente consegue ter, sabe, assim, eu vejo muito por isso. O final, assim, eu digo que fiquei um pouco chateado, porque de fato vai criando uma expectativa enorme na gente, né? A gente vai com aqueles 17 minutos que parecem mais uma hora, assim, a gente vai realmente, como o Lucas falou, a gente vai pensando de onde que ele veio, né? Poxa, um veio de ônibus, outro veio de bicicleta, como foi o caminho até chegar lá, né? O que eles fizeram? Eu fiquei pensando, meu, esse filme dá esse curta-metragem dá uma continuação. Se vocês tiverem esse pensamento de contar a história desses dois, vai ter continuação, essa é Ponte Metálica 2, assim, né? Brincadeira, claro, mas vocês pensaram porque é uma história, na verdade dá para fazer. Pensei em vários contos ali naquele lugar, aquela praia deve ter várias histórias parecidas, né? Enquanto o Silva eles estão ali na ponte, atrás deles pode estar acontecendo alguma coisa. Eu fiquei pensando com esse sentimento que parece que tem muito mais histórias para contar. Aquela ponte tem muitas histórias, assim. Vocês pensaram nisso? Nossa, a gente pode fazer uma parte 2, isso daria um filme, daria uma continuação. Eu vou ser bem sério, é um sentimento e eu, nossa, assistiria facilmente uma continuação de Ponte Metálica, com certeza, com esses personagens ou com outros, com essa construção. Vocês pensaram nisso? Claro, é uma brincadeira aqui, mas isso passou pela cabeça de vocês? Com certeza. E, por favor, patrocinadores que estiverem assistindo essa Por entrevista, favor. vamos colocar o dinheiro na mão deles, que eles querem fazer sim o 2. Sim, a gente já tá escrevendo o Ponte Metálica 2, que vai ser Barra do Ceará. Na verdade, eu tenho um Que grande legal. desejo de mostrar todas as praias de Fortaleza. Já mostrei a da Leste-Oeste, no aquele que veio do Oeste, a Poço da Draga, no Ponte Metálica. E aí tem uma praia também, que é onde a gente fez nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro, que foi eu, o Felipe, o Bruno e o Lucas, que foi lá na Praia da Barra, né? Que é onde Fortaleza surge, né? Na verdade, Fortaleza surgiu ali na Barra do Ceará, no Marco Zero. Então a gente tá escrevendo uma história no qual eles se encontrem. E eu também tenho um grande desejo de fazer isso de um longa, né? Então, Nossa, na que verdade, eu demais. queria fazer grandes coletâneas de curtas-metragens, assim, sobre praia, sobre encontros. Eu adoro isso. E é isso, assim. Vai sim ter o 2. Fala aí, Que Felipe. A gente está no processo de escrita, vamos, né, definir muitas coisas, vamos, né, entender também alguns processos e tudo, dar corpo, né, a gente já entende, né, de que cada um tem o seu universo, a gente respeita, né, os dois personagens, a gente vai construir a partir disso e a partir do Ponte também, não trazendo, né, como se fosse uma continuação bruta, mas algo independente, mas ao mesmo Uhum. tempo que faça, né, uma referência a esse primeiro encontro, assim. E E é aquela coisa também, né? Tipo, eu vejo que o Ponte Metálica ele não segue uma coisa Romeu e Julieta, porque não é uma realidade nossa, né? Acho que o cinema impôs muito uma ideia sobre o que é amor para as pessoas. Então, isso gera muitas expectativas nas pessoas do amor é isso, o amor é aquilo, o amor é tudo perfeito e
é tudo perfeito, tudo maravilhoso, as pessoas parecem não ter escolhas, parecem não ter liberdades, e sempre uma coisa muito fechada, né? Eu acho que isso é muito culpa do cinema, né? O cinema inventou um amor, assim, para as pessoas, que até hoje em dia as pessoas ainda seguem, né, esse tipo de amor. Então, o Ponte Metálica ele chega a ser aquele final um pouco pessimista, mas ele dá mais uma brecha de continuidade do que se a gente deixasse eles dois lá curtindo o pôr do sol e falar assim, eu te amo pra sempre, você é tudo na minha vida. Tipo, isso Tem não razão. faz sentido, né? As pessoas iam ficar tipo, era tudo que eu esperava, né? E eu gosto muito quando os filmes ele dá uma rasteira mesmo em você, assim. Adoro filmes Carta Coringa, que mostra coisas diferentes, porque no fim eu também acabo me achando muito essa tipo de pessoa, assim, que muda e que, sabe, acho isso muito interessante, assim. Eu amo filmes no qual ele te engana no final, né? Eu lembro muito da primeira experiência. Recentemente tive uma experiência assistindo um Psicose e eu não sabia nada do final, assim. É um clássico, né? Do Hitchcock e tal, mas nunca tinha assistido esse filme. Aí eu fui assistir, eu fiquei. Que filme? Porque eu tava esperando outra coisa e aí ele entregou outra. Aí eu falei assim, nossa, que incrível, fantástico. Eu amo quando os filmes não. Porque é isso, assim, a gente sempre vai querer manipular o roteirista, né? Não, vai ser isso, isso, isso. Aí ele vai te dar uma rasteira e você fica no chão, assim. E aí por isso que é massa do Ponte ter esse final, porque aí a gente já tem mais embasamento para fazer o 2, né? Aí já pode destrinchar mais esses sentimentos do Silva, porque por mais que ele seja um cara durão, cheio de atitude, dá salto na frente do outro, sem conhecer, se amostrando, mas eu sei que ele é uma pessoa que tem alguns sentimentos escondidos, que tem algumas coisas que ele não mostra, né? Diferente do Thiago, que é essa pessoa sem vírgulas, né? Ele simplesmente, ele tá ali, ele fala mesmo, ele tem coragem. Eu acho o Thiago muito mais corajoso do que o Silva. É verdade, tem razão mesmo. Poxa, pessoal, eu tô assim, maravilhado com o trabalho de vocês. São 17 minutos riquíssimos, assim, belíssimos, uma pintura de curta-metragem, diálogos leves, soltos, autênticos, né? Interpretações super cativantes, assim, desde do olhar até a mesma fala. E, de fato, você falou tudo, esse final que não é o esperado, mas pensando bem, é um final perfeito, né, para Ponte Metálica, por mais que ele vai te levar para outras histórias, mas para aqueles dois, para aquele pôr do sol, foi um final incrível mesmo. É uma escolha narrativa corajosíssima de vocês, assim, e admirável e que faz todo sentido, né, para esse filme. Então, eu queria agradecer muito vocês por ter permitido que a gente visse Ponte Metálica, né? Pudesse admirar o trabalho de vocês, assim, e muito sucesso para Ponte Metálica 1, 2, 3, que vai falar de todas as praias, todos os encontros possíveis. Espero encontrar vocês na divulgação dos próximos Ponte Metálica, espero mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês, talentosíssimos todos assim envolvidos nesse projeto. É uma pena que o Bruno não pôde estar aqui com a gente, mas é um cara super gente boa mesmo, boníssima. Lucas, parabéns pelo seu trabalho. Felipe e Bruno, para você também. Obrigado pela oportunidade dessa entrevista e agradeço imensamente. Muito sucesso para a Ponte Metálica nos festivais, nas salas, que todo mundo possa ter essa reação que teve no festival, de ficar incrédulo com aquele beijo, porque realmente vale a pena. Só uma coisa assim, Lucas, vamos fazer o 2, né? A gente falando do 2, mas a gente nem conversou direito sobre, né? A gente tá escrevendo, mas vamos. Fala aí sobre o 2, o que você acha? Ai, feliz demais. Uma história muito linda, mais trabalho pra gente, né? É isso, eu fico muito feliz mesmo. E agradeço muito, Lucas, por esse espaço. Acho que sempre é muito interessante a gente ter cada vez mais espaços para falar sobre cinema brasileiro, o cinema cearense, que é o meu queridinho, assim, eu Nossa, pago muito pau, sensacional. sempre falo
Sempre, Amém. sempre, toda oportunidade que eu tenho, entrevista assim, de qualquer lugar do Brasil, eu vou falar do cinema cearense, porque para mim é um cinema de qualidade altíssima. Agora estou dando aula também de arte na escola, e, nossa, eu trabalho muito com os meus alunos, assim. Levo os curtas cearenses, estou tendo a oportunidade também em parceria com o Cinema do Dragão aqui em Fortaleza, de levar eles para assistir cinema cearense no Espaço Cinema, né? Uhum. E eu acho que é isso, é um trabalho assim que todos nós temos assim uma responsabilidade. É muito bom falar sobre, né, cinema brasileiro. Nosso cinema é muito bom e está trazendo cada vez mais orgulho para a gente. Sim. Isso aí, pessoal. Muito, muito obrigado. Uma ótima noite para vocês. Espero encontrá-los muito em breve para falar de Ponte Metálica ou de outros trabalhos de vocês. Muito obrigado, viu? Tchau, Obrigado tchau. pelo espaço, viu, Bruno? Valeu Obrigado. Tchau, pelo tchau. espaço. Tchau, Valeu. tchau. Valeu, Lucas e Felipe.